em Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 35. Nós queremos, irmãos, uma série de mensagens sobre intimidade. Começamos na semana passada e vamos falar sobre isso hoje, sobre intimidade, é o que Deus quer de nós, intimidade. Aleluia, Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 13. Eu vou ler só um pouquinho, depois a gente vai continuar meditando. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Diga comigo, Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Diga comigo, tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, diga comigo, o próprio Jesus, se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de conhecê-lo. Ele perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecido. Diga comigo, entristecido. E um deles, chamando Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram neste dia? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam: ele era um profeta. Diga comigo, ele era um profeta, poderoso em palavras, em obra diante de Deus e de todo o povo. Os chefes e os sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Diga comigo, terceiro dia. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Diga comigo, um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter-nos uma visão de anjos, e esses diziam que ele está vivo. Diga comigo, ele está vivo. Mais forte, ele está vivo. Outra vez, ele está vivo. Aplaude bem forte o nome do Senhor Jesus, ele vive. Aleluia! Deus maravilhoso, Deus poderoso. O tema da mensagem de hoje é: ele não desiste de você. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele assim: ele não desiste de você. Aí se você não tem ninguém, olha para mim: ele não desiste de você. Irmãos, quando Deus está falando, Deus está demonstrando essa intimidade conosco, Ele está dizendo para nós: filho, não importa a circunstância, eu não vou desistir de você. Muitas das vezes nós olhamos para as pessoas. Essa semana uma pessoa me ligou e estavam contando a sua história, contando a tua vida, desabafando, falando, chorando. E essa pessoa olhou para mim, falou para mim assim, dizendo assim: olha, que minha vida é muito difícil. E eu olhei para ele e falei assim: mas Deus não desiste de você. Se você não está conseguindo, é porque você está desistindo de Deus. Mas Deus não desiste de você. Então o tema dessa mensagem hoje é: ele não desiste de você. Deus não desiste de você. A Bíblia nos conta que os dois discípulos saíram a caminho de Emaús, ou seja, voltando depois de tempos caminhando com Jesus. Eles estavam caminhando com Jesus, eles estavam andando com Jesus, eles tinham experiência com Jesus, já tinham visto os milagres acontecerem com Jesus, já tinham visto tantas coisas acontecerem, e eles estavam agora desanimados. O texto que eu falei com vocês, ele diz, eles estavam entristecidos, semblantes caídos. Por quê? Porque mataram seu rei, crucificaram Jesus, entregaram Jesus na cruz. E é por esse motivo que, olhando para a palavra de Deus, a gente percebe que eles estavam indo embora. Mas a Bíblia nos diz que Jesus já tinha falado, os textos anteriores, profetas anteriores diriam que ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar no terceiro dia. Tudo estava escrito, os profetas já tinham falado, mas mesmo assim eles não acreditaram. Porque muitas das vezes, irmãos, é fácil eu dizer para você que Deus vai mudar a tua vida, e você olhar para as coisas que estão acontecendo na tua vida, as circunstâncias da tua vida, e ver, não tem jeito.
não tem solução. Mas Deus está dizendo assim, não, tem sim solução para a tua vida, mas você olha para a condição que você está vivendo e não enxerga. Ele diz assim, de fato as mulheres chegaram cedo e falaram que Jesus tinha ressuscitado, os anjos falaram, mas nós não acreditamos. Às vezes, irmãos, nós estamos com os olhos fechados e não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo na nossa vida. A gente só consegue enxergar as críticas, os defeitos, os problemas, as lutas, as guerras, mas a gente não consegue enxergar que Deus está conosco todos os dias. A Bíblia começa dizendo que quando eles iam, Jesus o alcançou. Sabe por que Jesus o alcançou? É porque Jesus não desiste. Quantas vezes na sua vida que Jesus foi te buscar? Você estava desanimando, estava prestes a desistir, e Jesus foi lá e te buscou. Jesus foi lá e te convenceu a voltar. Por quê? Porque Jesus, ele não olha como os homens olham. Primeiro ponto que eu coloquei, mesmo eles pensando em desistir, Jesus foi atrás deles. Mesmo eles pensando em desistir, abandonar tudo, Jesus foi atrás deles. Aplicando para nós como igreja, irmãos, nós não podemos desistir das pessoas. Por mais que eles falem assim, eu não quero mais. Por mais que eles falam assim, eu cansei. A gente como igreja, nós somos parecidos com Jesus, precisamos ser parecidos com Jesus, porque é assim que Ele nos ensina. Então nós, mesmo a pessoa dizendo assim, eu não quero mais, a gente precisa insistir, porque Jesus insistiu, mesmo os discípulos indo embora, desistindo do chamado, desistindo da promessa, desistindo de tudo, Jesus foi atrás deles. Olha, gente, tinham tantas outras pessoas que estavam lá sentadas. Os discípulos estavam reunidos em uma casa, orando. Olha para mim aqui, os discípulos estavam sentados, orando, intercedendo, buscando, esperando o Senhor aparecer para eles, porque eles tinham convicção que Jesus voltaria. Mas Jesus deixou eles esperando e foram atrás daqueles que estavam desistindo. Nós precisamos começar a olhar para as pessoas com o olhar de amor, o olhar de Jesus, mesmo que essas pessoas estão falando assim, eu não quero, nós precisamos insistir mais. Jovens, irmãs, irmãos, homens, mulheres, crianças, nós não podemos desistir daqueles que, mesmo que eles já falaram com a sua própria boca, eu não quero mais Deus, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais servir, eu não quero mais isso. Mesmo que isso aconteça, nós como igreja do Senhor precisamos continuar indo atrás. Sabe por quê? Porque Jesus já foi. A igreja precisa entender isso. Ah, pastora, mas ela não quer mais. Será? Às vezes eu vejo pessoas enfrentando muitas lutas, e a pessoa fala, ah, será que está acontecendo comigo? Eu falei, é porque Deus está investindo e você está treinando. Quanto mais luta, mais treino. Vocês sabiam que para um atleta competir, muitas das vezes ele acorda de madrugada, enquanto todo mundo está dormindo, ele está lá treinando para poder ser um campeão? Não é fácil. Hoje nós olhamos para o jogador de futebol e falamos assim, ele ganha milhões de reais, é fácil, fica na pele dele. Eu olho que o jogador de futebol é algo muito difícil, porque às vezes ele está aqui e fala assim, olha, vendemos você. É verdade, vendemos você, e você vai lá para a Inglaterra agora. Eu não servia nem para ser isso, porque eu não gosto muito de sair de perto. Ah, mas está ganhando muito. Não é só ir ganhar dinheiro. Alguém te compra, alguém te vende. E a pessoa tem que ter essa convicção, que eu não vou ter meus filhos por perto, família por perto, vou ter que deixar minha mãe por algo que ele sonha. E para que eles estejam lá no auge, ele tem que treinar muito. É o preço. Por que estou falando isso? Porque nós temos um Deus que olha para a gente e diz, essas lutas que você está enfrentando hoje não é o teu fim, mas eu estou treinando você para poder alcançar coisas maiores. Quantas vezes, irmãos, Deus já me levou lá no fundo do poço para me mostrar coisas que eu não entendia naquele momento, não entendia mesmo. Eu chegava a perguntar, Deus, mas por que isso? Se eu estou fazendo tudo certo, mas hoje eu entendo. Sabe por que acontecia na minha vida? Porque hoje eu preciso aconselhar alguém, eu preciso conversar com alguém. E como eu vou falar com alguém que está falido em uma empresa se eu não tivesse falido também? Como eu falar com alguém que perdeu tudo se eu não tivesse perdido também? Como eu falar com alguém que enfrentou dificuldade financeira se eu nunca tivesse enfrentado? Então, quando eu olho para a minha vida, eu percebo que tudo que passou na minha vida foi uma escola, um treinamento para que eu possa hoje, com certeza, chegar para vocês e falar assim, eu falo convicção, porque eu passei por essa situação. E quando eu falo para vocês que vocês vão vencer e que vocês vão alcançar, que Deus é com vocês e que Deus não desiste de vocês, eu estou falando com convicção, porque Deus não desiste de nós, mesmo nós não querendo Ele, mesmo nós deixando Ele,
mesmo eles não acreditando, Jesus pagou um preço, foi atrás deles. Jesus tinha outras pessoas maravilhosas, homens e mulheres preparadíssimos, mas ele foi atrás daquele que estava desistindo, para dizer assim: vocês são importantes para mim. Terceiro ponto que eu coloquei: mesmo eles tristes e com muito medo, Jesus chegou para eles e encorajou. Jesus colocou um sorriso no rosto deles e diz assim: não é por aí, vocês são nécios, tardio em crer, os profetas já não tinham falado. É como se ele dizendo assim: alegra teu coração, vocês vão entender, A conversa, irmão, era tão agradável que eles caminhavam junto, conversando, até chegou um momento que chegou na casa dos discípulos, aonde eles iriam ficar, no povoado, na cidadezinha. Olha para mim aqui, Jesus é um Deus de estratégia. Ele falou assim: sabe de uma coisa? Eu vou mais para frente um pouco. Eu vou andar um pouco mais para frente. E o discípulo: não, Senhor, tá tarde, a conversa é tão agradável, tá tão gostoso, você não quer ficar conosco em casa? Entra aqui, Jesus, é perigoso o caminho, tá tarde, dorme aqui, amanhã cedo você pega o caminho e vai embora. Irmãos, a conversa de Jesus, ela precisa ser agradável para nossos corações, mas uma coisa que muitos não têm feito é levar Jesus para dentro de casa. O segredo está aqui, por isso que eu estou falando para vocês hoje sobre intimidade. Dentro de casa a gente tem intimidade, dentro de casa é mais interessante, dentro de casa a gente sabe o que está acontecendo, é dentro de casa que as coisas acontecem de verdade, é dentro de casa que eu consigo fazer e enxergar os detalhes, é dentro de casa que eu consigo viver os melhores detalhes da minha vida, dentro da minha casa. Era dentro da casa que Jesus queria habitar. Diga-se comigo: eu sou a sua casa favorita. Nós somos a casa de Jesus. Ele está querendo entrar na sua casa. Mas interessante, quando ele entra na casa deles, acontece algo totalmente diferente. Porque quando alguém chega na nossa casa, quem que serve? É vocês ou o convidado? Quando chega alguém na tua casa, você que serve o alimento ou o convidado que serve? É você. O cara chegou na tua casa, está meio tímido ainda, e você fala assim: olha, eu vou trazer um pão para você aqui, traz aqui. Por isso que eu chamo de liberdade. A Bíblia diz que acontece algo diferente. Eles chamam Jesus para a mesa, eles sentam nas cadeiras em volta da mesa, naquele local onde eles escolheram para sentar, com certeza o melhor lugar da casa. E naquele momento Jesus fala assim: deixa que eu vou partir o pão. Por quê? Por que isso acontece na nossa vida? Por que aconteceu isso com o discípulo? Porque Jesus está querendo tomar a frente da nossa vida. Jesus está querendo tomar a decisão por nós, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele está querendo ser Senhor da nossa vida. E Ele diz assim: olha, me dá o pão aqui. Que Jesus pega o pão e ele ora, ele levanta os seus olhos ao Pai, como eles sempre faziam. Ele pega o pão e dá graças a Deus. E naquele exato momento, irmãos, no partir do pão, os olhos abriram e eles falaram: é Jesus. Sabe por quê? Isso mexe muito comigo, porque no partir do pão é momento de comunhão, é momento de intimidade, é momento de contato. No meio do caminho, irmãos, Jesus falou, e eles não enxergaram, não conseguiram enxergar, e nem sabiam que era Jesus, não reconheceu a tua voz, não reconheceu que era Ele. Mas quando entra dentro de casa, quando começam a partir o pão, há um milagre. A Bíblia chama de escama. As escamas caiu dos seus olhos e eles olharam e disse: é Jesus. Precisamos deixar Jesus partir o pão na nossa casa. Tem uma ilustração que eu conto há muitos anos, mas algumas pessoas não conhecem, e hoje eu vou contar para vocês de novo. Havia um homem que dizia que ele sofria muito com o adversário, o inimigo. O inimigo, ele o batia muito, e ele estava tão cansado daquela vida de apanhar, de sofrimento, que um dia ele orou e chamou Jesus e disse: Jesus, todas as noites chega alguém no meu portão, e quando eu abro o portão, essa pessoa já vem me batendo, me bate, me machuca, eu volto para casa machucado, desanimado, desmotivado. Jesus, por favor, vem na minha casa. Vem na minha casa, Jesus, por favor, vem na minha casa. E Jesus atendeu o pedido dele e vem na sua casa. Chegando lá, Jesus olhou para ele e disse assim: você me chamou? E ele disse: sim, chamei. Oh, Jesus, que bom que você veio. Ah, Senhor, e contou para ele a história. E Jesus falou: tudo bem. Sentou ali, ficou ali. E durante a noite, bateram de novo no portão.
E ele levantou confiante, diz: agora Jesus está na minha casa, tudo está resolvido. E ele foi, e quando chegou lá, o inimigo bateu nele, bastante, que ele voltou para dentro de casa todo machucado. E ele olhou: Jesus, está na minha casa, tu está na minha casa, e mesmo assim o inimigo me machucou, mesmo assim o inimigo me bateu. E Jesus olhou para ele e falou: sim, eu estou na tua casa, simplesmente na tua casa, mas você não mandou fazer nada. Tá bom, Jesus, hoje eu vou te dar a chave do quarto, aí tem controle aqui dentro da minha casa, tudo aqui. E à noite ele estava mais confiante ainda. Bateram um palmo de novo, e aquele homem foi, e quando chegou lá, apanhou de novo, muito mesmo. Ele voltou para Jesus e disse: Jesus, eu não estou entendendo, eu orei tanto, chamei tanto para o Senhor vir aqui, o Senhor vem, e agora, mais segunda noite que acontece a mesma coisa. E Jesus disse: você me deu só a chave do quarto, mas eu não tenho acesso ao resto da casa. E ele ficou assim: tá bom, Jesus, aqui está o chaveiro, chave do quarto, da cozinha, da sala, do portão, da porta, de tudo. Eu não tenho mais nada de controle sobre a minha vida. E naquela noite, bateu palma. Aquele homem já não tinha mais a chave, porque Jesus tinha trancado a casa. Ele não tinha mais nem uma chave, nem o chaveiro, porque Jesus estava com o chaveiro. E quando Jesus levanta, Jesus abre a porta, e o inimigo olhou para ele e fala: desculpa, eu bati na porta errada. Sabe por quê? Porque ele olhou e viu Jesus. Quando nós entregamos o chaveiro da nossa vida, quando nós entregamos toda a nossa vida para Jesus, o diabo olha para nós e enxerga Jesus em nós. É por isso que a Bíblia nos chama para nós sermos a imagem e semelhança de Deus. O nosso adversário, ele chega para nos tentar, mas quando ele olha para nós e fala assim: não, aqui, a quem habita aqui é Jesus, eu não consigo mexer. Por isso que quando eu falo que quando a gente entrega o coração totalmente, a casa nossa para Jesus, ele passa a controlar a nossa vida. Não sou mais eu que vivo, como o apóstolo Paulo diz, mas Cristo vive em mim. As pessoas vão olhar para você e falar: eu não sei o que está acontecendo com você, mas você está diferente. Eu não sei o que, mas você é diferente. Quando você chega, parece que o ambiente fica mais alegre. Você mudou muito, está acontecendo, você está diferente. Aí você fala assim: é porque eu conheci Jesus na minha vida, e a partir de agora eu estou deixando que Ele controle a minha vida. Antes era eu que controlava. Quando alguém chegava, eu já falava tudo quanto é tipo de palavrão. Hoje eu oro por ele. Um dia alguém perguntou assim: quando vocês tropeçam, crente, o que vocês falam? É porque o pessoal aí fora, quando leva um tropeção, fala tudo quanto é tipo de palavrão que existe, né? E o crente, o que fala? Eu falei: nada. Por quê? Se eu falar palavrão, ele vai tirar dor de mim? Vai? Não. Glória a Deus. Nós somos diferentes, irmãos. E se essas coisas não estão acontecendo com você ainda, é porque a tua casa não foi entregue total a Jesus. Se a sua boca ainda sai palavrão quando você está estressado, irado, é que a sua casa não foi entregue. Você pode ter entregado a chave do quarto, mas não o chaveiro. Quando você entrega o chaveiro, tem um guarda da nossa boca, como diz o salmista, com a espada. Ele não vai deixar sair qualquer coisa da minha língua. Quando eu entrego a minha vida, a minha casa ao Senhor, tem intimidade, comunhão, partir de pão. Você já foi à casa de alguém que você chega e de repente a pessoa olha para você e você fala: bom dia, entra. A pessoa entra. Aí, mas você sente que a pessoa fica desconfortável contigo. Ela não consegue sentir a liberdade, porque você é estranho. Mas tem gente que te recebe tão bem, que você fala assim: nossa, senti um rei agora, de tão amado que eu fui, e tão bem recebido que eu fui. Jesus é recebido com comida, com pão. Ele pega o pão e parte, e as escamas se caem. Quando as escamas caem, eu começo a entender tudo que eu não tinha entendido antes. Sabiam? Pastor, eu não consegui entender esse versículo da Bíblia. Você vai entender. Pastor, eu não consegui entender o meu pai. Você vai entender. Pastor, eu não consegui entender a minha mãe. Você vai entender. Pastor, eu não consegui entender meu irmão. Você vai entender. Pastor, eu não consegui entender aquela vizinha chata. Você vai entender. Pastor, eu não consegui entender meus patrões. Você vai entender. Por quê? Quando a escama cai, parece que automaticamente uma inteligência toma conta de nós. E a gente consegue entender tudo aquilo que a gente não estava entendendo. Não sei se aconteceu alguma coisa em vocês que vocês no momento não entendeu, mas lá na frente você fala: ah, agora eu estou entendendo por quê. Por quê? Porque quando a escama cai, você entende o sofrimento, você entende as lutas, você entende as guerras, você entende tudo, porque os olhos se abriram. Deus está no controle e não mais você. O discípulo agora olha um para o outro e diz assim: não é que quando ele falava, nosso coração ardia? Então eles já sabiam que desde o caminho algo sobrenatural já estava acontecendo, mas seus olhos não conseguiam deixar eles enxergá-lo.
Às vezes você vem para a igreja que hoje, amanhã, você fala, acho que eu não vou mais não. Aí você sabe, não sei o que está acontecendo, mas quando eu entro na igreja, algo diferente acontece, sei lá. A gente não consegue entender, as coisas ficam diferentes, parece que a semana assim fica diferente, não sei, parece que é diferente, sabe por quê? Você não entendeu ainda, mas quando você entender, você vai falar igual o salmista, diz assim, Senhor, uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na tua casa, e contemplar as tuas grandezas. Quando a gente entende, não precisa que alguém te manda, alguém te convida, alguém fala, você vai. O discípulo agora, um olha para o outro, eles falaram para Jesus, fica conosco porque já está tarde, e é perigoso o caminho. A Bíblia nos conta que agora o discípulo olha para o outro e fala, vamos voltar agora mesmo, porque o coração estava ardendo, e o desejo deles agora era de contar para os outros discípulos que ficaram, que Jesus alcançou, que Jesus falou com eles, que Jesus conversou com eles. O desejo deles agora era falar. Então, se você recebeu o evangelho na tua vida, meu querido, olha para mim, e você não tem desejo de falar desse evangelho para alguém, ele não queimou aqui ainda. Se você trabalha numa empresa e não tem coragem de falar de Jesus para alguém que trabalha com você, não queimou ainda, não queimou. Se você anda pela rua, conhece alguém, tem amigos, e aí não consegue falar de Jesus, é porque não queimou. Primeira vez que eu tive um encontro com Jesus tão forte, queimou tanto dentro de mim, que eu cheguei no... E eu já contei para alguns de vocês aqui, vou repetir para alguns que não me conhecem. Eu era católico, apostólico, romano, e era uma pessoa não só de boca, como tem muitos, eu era praticante. Eu tocava, eu cantava, e eu pregava também, de uma forma equivocada. Era aquilo que eu tinha aprendido desde os meus pais, é aquilo que eu passava. Eu trabalhava numa empresa, e eu trabalhava num setor que tinha 6 pessoas que trabalhavam comigo naquele setor, e eu falava de Jesus da minha forma para todo mundo que estava lá, que eu sempre falei bastante. Falava de Jesus para eles, convidava eles para ir na missa, convidava eles para ir num encontro carismático, convidava eles para ir nos eventos que eu fazia. Eu participava de teatro, eu participava de tudo, e convidava eles, e eles gostavam, eles iam. Mas teve um dia que eu encontrei Jesus de verdade na minha vida. Fiz como Paulo, caí do cavalo, tive um encontro real com Deus de verdade, o Deus de Israel. As escamas caíram dos meus olhos e eu olhei e falei assim, tudo que eu estava fazendo é tudo errado. Meu Deus, eu não enxergava. Como eu não enxergava? Eu li a Bíblia, como eu não via? Gente, eu não conseguia enxergar aqui, está aqui. Como eu não conseguia ver isso, e como agora eu vejo? Eu cheguei na firma no outro dia, as mesmas pessoas. Eu disse para eles assim, preciso falar alguma coisa para vocês diferente hoje. O que foi? Falei, eu preguei tudo errado para vocês. Me perdoa. Sério? Me perdoa. Mas eu não vou ficar em paz no meu coração se eu não pregar para vocês a verdade. E eu comecei a falar verdadeiramente quem era Jesus, o que aconteceu na minha vida. Uns gostaram e outros me odiaram. Tem problema. Mas eu fui para casa tranquilo. Passei dias, anos naquela empresa. Todas as vezes que acontecia algo diferente, escutava alguém falar, chama o Armando para conversar ou para orar. Irmãos, quando a gente tem intimidade com Deus, a gente vai presenciando milagres e milagres e milagres, porque Deus vai na frente endireitando os caminhos. Isso é viver o evangelho. Isso é pregar o evangelho, isso é anunciar sem medo. É isso que o discípulo estava dizendo. O discípulo agora volta para casa com o coração ardendo, o peito ardendo. Eles voltam com pressa e chega lá, a Bíblia fala que o discípulo está ainda orando, ainda ajoelhados ali, sentados ali no local, orando, esperando o Senhor. E eles chegam e dizem assim, é verdade, eu vi ele. E o discípulo diz assim, nós já sabemos. Irmãos, deram uma volta tão grande, era só ter esperado. O discípulo sentado ali, presenciando, disse, não, tudo bem, nós já sabemos, olha, já apareceu para tantas pessoas. Às vezes nós estamos buscando tão longe de Deus que está tão perto. Não espera se ferir, não espera se machucar, não espera matá-lo, não espera a desgraça acontecer na sua vida, não espera o pior acontecer na tua vida para você entender que Jesus está tão pertinho, só dizendo assim, deixa eu cuidar da sua casa, deixa eu cuidar do teu coração, só isso. Os discípulos entenderam que Jesus sempre esteve ali. É eles que não tinham percebido. Se coloca de pé, por favor. Eu quero orar para que Deus queime o teu coração, para que você entenda essa palavra essa noite. Quando nós levamos Jesus para dentro da nossa casa, para a intimidade, milagre aconteça. Mesmo que nós estamos desanimados, mesmo que estamos desmotivados, mesmo que estamos pensando em desistir, Ele vai
partir o pão contigo. E quando partir o pão com você, as escamas vão cair, vocês vão entender. Essa noite eu quero que você feche teus olhos um pouquinho. Qual é a tua dificuldade de trazer Jesus para dentro do seu coração? Qual é a sua dificuldade de levar Jesus para dentro da sua casa? Qual a dificuldade de deixar Jesus governar a sua casa? Qual é a sua dificuldade de deixar Jesus controlar a tua vida? Pastor, eu ainda falo algumas coisas. Pastor, eu ainda tenho uns deslizes na minha vida. Pastor, eu ainda peco e eu ainda erro. Leva Jesus para dentro de casa. Dá o chaveiro da tua vida para Ele e fala: Jesus, controla a minha vida. Controla os meus impulsos, Jesus. Controla a minha ansiedade, Jesus. Controla os meus medos, Senhor. Controla o meu coração, Senhor. Eu sei que tudo pode, nenhum dos seus planos vai ser frustrado. E o Senhor tem planos bons para mim. O Senhor tem planos melhores do que os meus. Oh meu Deus, se o Senhor tem todos esses planos bons para minha vida, não permita que eu siga os meus planos, mas que eu siga os seus planos, Senhor. Não permita que eu viva a minha vontade, Jesus, mas que eu viva a tua vontade, Senhor. Não permita, Jesus, que eu faça aquilo que eu quero, mas que eu faça, Jesus, aquilo que o Senhor quer. O apóstolo Paulo disse que aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero às vezes eu acabo fazendo. Por isso nós precisamos pedir, Senhor, força, porque muitas das vezes você vai sentir ainda desejos desse mundo. Você vai sentir ainda vontade de desistir algumas vezes. Você vai sentir vontade de parar e abandonar tudo, jogar tudo pro ar algumas vezes. Mas quando isso acontecer, lembre dos discípulos no caminho de Emaús, que deram uma volta tão longa, que na verdade era só ter esperado um pouquinho mais e tudo ia solucionar. Mas se for preciso, Senhor, vá atrás. Mesmo que ele diz que não quer mais, mesmo que ele diz que não acredita mais, mesmo que ele diz que não consegue mais, vai atrás, Jesus, hoje.